O ex-senador e governador Roberto Requião compartilhou um artigo do Requião Filho, advogado e deputado estadual pelo MDB do Paraná, que me chamou muito a atenção, intitulado O Lockdown e o Pequeno Comerciante. Ele começa dizendo assim: quem paga a conta pela incompetência do governo federal que não comprou a vacina no momento certo é o empresário que gera emprego e renda nos municípios. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Fico muito à vontade, eu não tinha comentado aqui ainda no canal Politizando, mas eu sou um pequeno comerciante da cidade de Uberlândia e estou passando pelos problemas que o Requião Filho vai destacar no seu artigo. Mas já adianto que também não sou contra medidas que restringem a circulação das pessoas para conter o avanço do vírus. São medidas necessárias, mas que deveriam vir acompanhadas de outras medidas para auxiliar, para socorrer o pequeno comerciante, assim como o trabalhador informal e vários outros que neste momento estão passando por muitas dificuldades por conta dos impactos na economia naturais de qualquer pandemia ou momento grave como o que vivemos. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda aqui no canal Politizando. Se puder, se inscreva, ative as notificações e, claro, se você gostar, deixe o seu like, que são coisas simples, mas extremamente importantes aqui para esse nosso espaço. Abro aspas então para Requião Filho. Já aviso a todos os meus leitores que em nenhum momento me posiciono contra qualquer medida de proteção ao coronavírus. Muito pelo contrário, fui o primeiro deputado estadual a adotar medidas recomendadas pela OMS. Mas aqui, hoje, com vocês, os convido para uma análise dos efeitos nefastos que os pequenos empreendedores enfrentam há mais de um ano. Alguém pode vir aqui agora, de vez em quando vem um bolsonarista aqui no canal e dizer: tá vendo? Bolsonaro tinha razão. Não tinha, como não tem. Porque ninguém questionou os impactos na economia por conta do distanciamento, do isolamento social. Bolsonaro que criou essa falsa dicotomia como se quem defendesse qualquer tipo de restrição estava a favor dos impactos na economia. Negativo. Todo mundo que tem certa consciência do que significa uma pandemia a nível global sabe que para vencer o vírus você precisa reduzir a circulação das pessoas. Reduzindo a circulação das pessoas, a economia não gira na velocidade, no ritmo que girava antes, e é natural com que comerciantes, em especial os menores, sofram esses impactos de imediato, com o fechamento dos comércios ou restringindo o funcionamento deles, alguns trabalhando só com delivery, só com drive-thru, só com take-away, são termos que ficaram popularizados aí também nesta pandemia. Então ninguém negou esses impactos. Agora, caberia a ele, como presidente da República, adotar medidas para fazer o quê? Para aliviar esses impactos. E na verdade o que Bolsonaro fez, ele não cuidou nem da saúde. O Brasil, os números aqui são um dos piores do mundo. Inclusive na vacinação que ele tenta dizer que somos o quarto país, mentira. Somos o quarto em número total, isso é verdade. Mas faz sentido Israel continuar vacinando se a população de lá já está praticamente toda vacinada? Então Israel vai aplicar 10 doses em cada pessoa para ficar com um número total maior do que o Brasil? Claro que não. Então o Brasil, pela quantidade de habitantes que tem, é natural que ele fique ali nas primeiras posições em números totais. Em milhão de habitantes, que é um cálculo que se faz, o Brasil não está nem entre os 50 que mais vacinam no mundo. Então é necessário destacar isso. Estamos fracassando também na vacinação. E aí Bolsonaro, então, ele que deveria fazer algo, não faz nem na saúde, a gente vai destacar aqui alguns pontos, e também na economia. O pouco que foi feito em 2020 não está sendo repetido em 2021. Portanto, a situação é alarmante das pequenas empresas. Como vai dizer agora aqui o Requião Filho, a falta de trato com a saúde pública, somado ao negacionismo científico, lotam nossas UTIs e cemitérios, lado a lado com o caos humanitário, onde milhares de famílias amargam a fome, a falência e o desemprego. É o que eu acabei de dizer. Se você não controla a pandemia, nós temos um colapso no sistema hospitalar, com UTIs sobrecarregadas. Na minha cidade chegou a ter 200 pessoas na fila de espera por uma vaga na UTI.
com pacientes depois sendo transferidos para outras cidades. E é natural com que se faça o que nesse momento? Peça para as pessoas ficarem em casa. Como muita gente não tem disciplina de ficar, então você impõe medidas, toque de recolher. O meu pequeno comércio, que é um comércio varejista de motopeças, ele passou por tudo que vocês imaginar. Não pode abrir no sábado, durante o meio de semana é só das 9 até as 17 horas, mas com porta fechada, só com delivery. Enfim, aí depois mexe um pouco no horário, abre 3 horas durante o dia, depois fecha de novo. É uma bagunça geral. E quer dizer que eu sou contra isso? Eu nunca fui numa carreata pressionar prefeito para reabrir comércio. Na verdade, eu ficava envergonhado de ver as associações comerciais da cidade, no momento em que a pandemia estava no seu pior cenário aqui na cidade, carreatas, forçando prefeitos. E olha que eu tenho profundas divergências com o prefeito da minha cidade, Odelmo Leão, do PP, apoiador de Bolsonaro, inclusive. Mas ele tentou fazer o mínimo, e até atrasado, aqui na nossa cidade. Não podemos fechar os olhos para a situação de desespero de nossos comerciantes. É o alerta do Requião Filho. E esse é um erro que alguns políticos cometem. Inclusive do campo progressista, quando fazem ali o movimento importantíssimo, urgente e fundamental em busca do auxílio emergencial. Que o nosso povo ficou 3 meses sem auxílio emergencial. É necessário ter essa pressão também para os pequenos comércios, também no discurso. Olha, estamos preocupados com os pequenos comerciantes. Porque o pequeno comerciante que não vai ter o recurso, não vai ter um financiamento, um empréstimo a taxas baratíssimas, ele pode fechar o seu negócio, e são negócios pequenos, gente, que gera 3, 4, 5 empregos. Às vezes é a família inteira, pai, mãe, filhos, que trabalham na pastelaria, trabalham fazendo sanduíche, vendendo. De repente fecha aquela empresa, você tem uma família inteira desempregada, que vai depois precisar do auxílio emergencial de R$ 150. Então é necessário com que políticos incrementem no seu discurso também essa questão dos pequenos comerciantes, porque senão o pequeno comerciante olha e vai ver que, opa, mas peraí, esse político, esse candidato não fala do meu problema, ele defende só vacina, que é interessante para todo mundo, auxílio emergencial, que o pequeno comerciante às vezes nem tem direito, e vai defender, por exemplo, fora Bolsonaro. E ele fala assim, e eu? Onde é que ficam as minhas necessidades? Então o alerta que eu faço para que os políticos falem também da necessidade de se apoiar o pequeno comerciante que, olha, já tem fechado muitos comércios, tem vários outros que estão endividados, pendurados aí com fornecedores, com o nome negativado por conta de dívidas antigas e recentes. A tarefa dos pequenos comerciantes não é fácil, também no pós-pandemia. Os sucessivos, abre aspas de novo aqui para Requião Filho, os sucessivos, abre e fecha, condenam ao caos financeiro inúmeras empresas e traz o desemprego para a nossa população. Enquanto o governador se esconde atrás de seu secretário Beto, não o rixa, esse ele finge que não conhece mais, diz Requião Filho, sem garantir o mínimo de planejamento e subsídio aos pequenos e médios comerciantes do Paraná. Aqui ele fala do Paraná, deputado estadual lá, mas dá para a gente dizer que isso acontece também em vários outros estados. Eu mesmo tive no BDMG, que é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, e o que você vai lá e encontra são taxas as mesmas que você encontra nos bancos privados, no Bradesco, no Itaú, no Santander, ou nos bancos públicos, enfim, não tem nada de diferente que um banco igual o BDMG, neste momento, na verdade eu estive reunido com ele semana passada, oferece. Nada de diferente. Há 15 meses, diz Requião Filho, vivemos os devaneios dos governantes que entre uma onda e outra do Covid não sabem como proteger nem a saúde dos paranaenses, tampouco a economia. Não se pode mais exigir do pequeno comerciante que mantenha seus empregados, se ele sequer sabe se poderá ter seu comércio funcionando. Sim, meus amigos, essa indefinição é terrível. Você não sabe se compra, se faz estoque, se investe, se pede para pintar a loja, para atrair cliente, mas talvez você compre a tinta a prazo. Daqui a pouco seu comércio fecha, você não tem como pagar a tinta que você comprou, é só um exemplo. Então essa indefinição quanto ao futuro, ela é muito prejudicial para os negócios. E os pequenos comerciantes, diz Requião Filho, sentem com mais intensidade a força do aumento de água,
luz e outros impostos, e pagando essa conta praticamente sozinhos, enquanto outros lucram com a desgraça alheia. Precisamos apostar em soluções mais inteligentes. O lockdown dia sim, dia não tem dado certo. Temos que encontrar outras saídas para diminuir as aglomerações, seja em festas clandestinas ou naquelas decorrentes da miséria, da desinformação ou de quem paga a campanha de quem decide. Precisamos cuidar das pessoas, dos empregos. A luta tem que ser pela vacinação em massa, pela vida. Quando ele fala que quem paga a campanha de quem decide é interessante, porque no Brasil, via de regra, claro, salvo várias exceções, é assim, quem banca a campanha depois tem uma influência tão grande no direcionamento ali daquela prefeitura, daquele estado e do país, em que o político se vê refém, né, dos interesses, agora não mais do povo, mas dos interesses de uma pequena parcela endinheirada que foi importante na campanha e agora fica ali, de certa forma, com o famoso rabo preso. O governo Bolsonaro, como eu disse, e como o Requião Filho também destacou, tem grande responsabilidade, já que temos um governo que recusou ofertas de vacina, como a CPI está mostrando. Milhões de vacinas foram recusadas, nem sequer os e-mails eram respondidos, tamanho despreparo ou negacionismo. Propagou remédio e tratamento ineficaz, dando falsa sensação de segurança, em que as pessoas circulavam como se não existisse vírus, porque se julgavam protegidas pelo tal do kit Covid, tratamento precoce. Não investiu em campanhas recomendando distanciamento social, uso de máscara e outras medidas importantes na pandemia. O auxílio emergencial, que era de R$600, foi reduzido para R$150. Alguém consegue ficar em casa o mês inteiro com R$150? Então a pessoa sai, ela vai se arriscar, ela vai se aglomerar. E um presidente que pessoalmente estimula o mau comportamento. De certa forma, a gente está vendo também na CPI que ela apostou na imunidade de rebanho. E alguém pode falar, William, mas os pequenos comércios estão ingratos com Bolsonaro. Ele colocou o Pronamp, e o Pronamp tem ajudado. Olha, eu não vou mentir, o Pronamp foi sim uma linha de crédito muito importante. É o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Em 2021, nós até agora não temos Pronamp. E nós já passamos pela segunda onda e estamos entrando, dizem, na terceira, e o Pronamp não saiu, foi sancionado essa semana por Bolsonaro. Mas a própria equipe do governo fala que vai demorar 3 meses para que ele de fato seja implementado. Eu vou destacar que 1,2 trilhão de reais o ano passado para os bancos saiu assim, no estalar de dedos. E nós estamos 6 meses sem Pronamp. E depois de sancionado, teremos que esperar mais 3 semanas. E por que demorou? O próprio secretário do Ministério da Economia diz, o Carlos da Costa, primeiro porque a gente precisava da aprovação do orçamento. O orçamento só foi aprovado agora, tem pouquíssimas semanas, em abril, final de abril. A gente não podia fazer absolutamente nada sem a aprovação do orçamento e sem o arcabouço jurídico que justificasse crédito extraordinário. Foi um processo muito longo no Congresso. Claro, um governo totalmente desarticulado, despreparado, não tinha como ser diferente. Não pode fazer um crédito extraordinário sem ter o orçamento base. Tem economistas que discordam dessa fala dele. Redução no que já era pouco. O ano passado o Pronamp liberou 37,5 bilhões. Este ano será de 25, uma redução de 33% quando a situação do ponto de vista das empresas, é até mais difícil. Mesmo a economia mostrando uma recuperação, essa recuperação é puxada pelo agronegócio. Mas a vida real, o comércio aqui, o que eu vivo e o que eu percebo, é de uma economia a passos de tartaruga anestesiada. Então nós temos uma redução naquilo que o ano passado já não foi o suficiente. Eu não consegui tudo o que eu queria, tudo que eu precisava. E esse ano reduzem ainda mais o valor. O ponto positivo é que esse ano a carência, que era de 8, passou para 11 meses. E as parcelas que eram 36, agora são de 48, e isso tem que ser destacado. Mas tem outro ponto negativo. A taxa de juros ano passado foi de 1,25% ao ano,
mais taxa Selic, uma taxa muito boa. Eu nunca tinha visto algo assim. Então a pandemia abre uma janela de oportunidades para que a gente repense, será que não podia ser assim, não só durante a pandemia, mas também depois? É um banco público, precisa realmente incentivar o desenvolvimento, o crescimento da economia, auxiliar os pequenos empreendedores, mas não, essa taxa que era 1,25, agora é de 6% mais Selic. A Selic que vem subindo mês a mês, agora está em 3,5% ao ano. Então, a gente percebe que assim, o Pronamp mesmo assim vai ser importante, eu não nego a importância dele, mas até nisso o governo consegue piorar o pouco de bom que fez no ano passado. Lembrando que o ano passado ele chegou atrasado, né? Eu vivi isso de perto. Repito, para quem eventualmente não viu o que eu disse lá atrás, eu sou pequeno comerciante. O Pronamp ano passado chegou com atraso. A suspensão do DAS, que é o imposto que a gente paga, também o ano passado e neste ano foi feito com atraso, quando o meu comércio, por exemplo, já estava de portas fechadas, trabalhando só com delivery. A suspensão dos empréstimos antigos, como do próprio Pronamp, que foi feito, quando você paralisa o pagamento de um empréstimo e jogando essas parcelas mais para o final, foi feito o ano passado e neste ano com atraso. Enfim, eu vou fechar este vídeo repetindo o que eu disse no começo, nas palavras do Requião Filho. Quem paga a conta pela incompetência do governo federal, que não comprou a vacina no momento certo, é o empresário que gera emprego e renda nos municípios. Então nós temos empresas fragilizadas, muitas mortes por conta de um governo que não conseguiu salvar nem a economia e nem a vida das pessoas. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.